Imagina a tensão absurda de uma final de campeonato. Aquela coisa de roer a unha, né? Exato. O estádio inteiro tremendo, 80 mil pessoas gritando, o batedor ajeita a bola na marca do pênalti. Ele respira fundo e olha para o goleiro. E o que muita gente não percebe nessa hora é que aquele goleiro, ali na linha do gol, não tá só confiando no instinto ou na intuição do momento. Pois é. Ele está, na verdade, se apoiando numa gigantesca planilha de dados. O futebol é mundialmente conhecido pela emoção, pelo improviso, por aquela criatividade pura. A famosa arte do esporte. Sim, mas por trás dessa arte toda, existe um enorme e complexo sistema que dita rigorosamente cada movimento no gramado. E o objetivo deste nosso mergulho profundo de hoje é revelar a engrenagem oculta do esporte, a matemática. Que é um assunto fascinante, diga-se de passagem. Muito. Então, certo, vamos desvendar isso. E a primeira coisa a fazer é convidar quem nos escuta a esquecer completamente aquela ideia de que a matemática é só algo restrito a uma lousa escolar. Com certeza. O que a gente propõe aqui é um olhar analítico que muda completamente a forma como acompanhamos uma partida. E vale deixar claro que não estamos falando daquelas estatísticas básicas da TV, né? Ah, não. Posse de bola, número de passes errados. Isso aí é a ponta do iceberg. É o básico do básico. Exatamente. O que sustenta a estrutura do jogo de elite hoje é uma fundação invisível. É um uso profundo de geometria, física e probabilidade, que começa antes mesmo de a bola rolar. E para entender como o futebol virou esse laboratório de matemática aplicada, a gente precisa olhar para o chão, para o próprio campo de jogo. Sim, o palco de tudo. Isso, porque antes de qualquer cálculo complexo, o gramado verde precisa ser encarado como um verdadeiro tabuleiro geométrico. As linhas não estão ali só para enfeitar. Longe disso. O campo é, na sua essência, um plano coordenado super rigoroso. Tipo um plano cartesiano mesmo. Exato. As dimensões seguem padrões métricos e cada marcação tem um propósito espacial crítico. A grande área, o círculo central. Até aquele arco na entrada da área que muita gente nem sabe para que serve. A meia-lua, né? Pois é, tudo isso delimita zonas de risco e de oportunidade. E o comportamento tático de uma equipe é totalmente balizado por essas fronteiras. Então, quando o treinador desenha a marcação, ele está pensando nos ângulos que essas linhas criam? Exatamente. Um treinador pensa puramente em fechar ou abrir ângulos. Sabe quando um meio-campista recebe a bola, levanta a cabeça por um milissegundo e faz aquele passe rasteiro rasgando a linha de defesa? Aquele passe que quebra o time adversário inteiro. Isso. Eu fico impressionada ao pensar que o que está acontecendo dentro da cabeça desse jogador é a resolução de um problema geométrico em altíssima velocidade. É absurdo, né? Porque ele está processando um número gigante de variáveis de uma vez só. A distância até o companheiro, a velocidade da bola, a direção exata. E principalmente os ângulos. Sim, os ângulos necessários para que a trajetória fuja do raio de interceptação do zagueiro. É como se a mente do atleta fosse, sei lá, tipo aquela engine de física de um videogame de última geração. Rodando os cálculos em tempo real. Adorei a analogia. Né? Uma máquina calculando vetores invisíveis para passar a bola pelo buraco de uma agulha de forma totalmente intuitiva. E o que é fascinante aqui é que o cérebro humano atua como uma calculadora brilhante sem que o jogador perceba. No calor da partida ninguém vai pegar um transferidor. Com certeza não, mas a precisão matemática tá lá. E detalhe, se a gente tira a bola do chão, a complicação aumenta absurdamente. Nossa, imagina. Você diz em lances aéreos? Isso. Pensemos nos cruzamentos. É quando a trigonometria reina absoluta no esporte. Faz sentido, porque um cruzamento é basicamente tentar acertar um alvo móvel jogando outro objeto móvel pelo ar enquanto tenta evitar obstáculos que também estão se movendo. Uma loucura se você pensar na complexidade. E a trajetória que essa bola percorre no ar formam uma parábola. Aquela curva que sobe e desce. Exato. Na prática, aquele arco que a bola faz é uma equação de segundo grau acontecendo ao vivo, moldada pela gravidade. Então, o jogador que cruza precisa ajustar a força e a inclinação do pé no puro instinto. Sim. Se ele bater na bola com um ângulo de 45 graus, por exemplo, a bola vai fazer uma parábola bem alta. O que eu imagino dê muito mais tempo para a defesa adversária se reposicionar, né? Exatamente o ponto.
Uma parábola alta deixa a bola no ar por quase 2 segundos. E no futebol, 2 segundos é uma eternidade. Uma vida inteira. A defesa se ajusta, o goleiro sai de soco. Por isso, os analistas e treinadores cobram cruzamentos mais baixos com um ângulo menor. Aqueles cruzamentos mais venenosos. Isso. Uma parábola mais tensa, mais rápida, dá bem menos tempo de reação. E aí, a janela matemática para o acerto é minúscula. Como assim? Bom, se o ângulo for um grau mais baixo do que o necessário, o lateral adversário intercepta no primeiro pau. Se for um grau mais alto, passa por todo mundo e sai pela lateral. Caramba! Mas... Peraí, até agora a gente está falando de linhas perfeitas. Certo. Um passe reto, uma parábola limpa guiada pela gravidade. O que acontece quando o jogador decide simplesmente quebrar essas regras? Quebrar as regras da geometria. Porque a gente vê direto aquelas cobranças de falta, onde a bola parece que vai parar lá na arquibancada e no meio do caminho ela faz uma curva inexplicável e entra no ângulo. Ah, as famosas curvas impossíveis. Isso não é geometria pura de jeito nenhum. Não, de fato. Aí nós saímos da geometria e colidimos de frente com a física mecânica. Mais especificamente com a dinâmica de fluidos e o famoso efeito Magnus. Efeito Magnus. Tá, vamos tentar traduzir isso para quem nos escuta. Claro, vamos lá. Quando o jogador bate na bola aplicando aquela rotação absurda, fazendo ela girar feito um peão no ar. O que o efeito Magnus faz exatamente? Bom, quando a bola viaja girando em torno do próprio eixo, ela altera a pressão do ar ao redor dela. Tá, imagina a bola cortando o vento. Isso. Do lado em que a superfície da bola está girando no mesmo sentido do ar que passa por ela, o ar acelera. E pela física, ar mais rápido significa menor pressão. Entendi. E do outro lado? Do outro lado, a superfície gira contra o vento, freando o ar. E isso cria uma área de alta pressão. Deixa eu ver se peguei. Então, de um lado da bola tem uma pressão alta empurrando e do outro lado uma pressão baixa puxando. Isso mesmo. Essa diferença de pressão cria uma força literal que empurra a bola fisicamente para o lado da menor pressão no meio do voo. Nossa! É o ar basicamente engolindo a bola para uma direção específica. Eis a explicação científica da curva perfeita. Que surreal! E tem mais. Quando a bola perde um pouco de velocidade no final do trajeto, a resistência do ar domina subitamente. Ah, é por isso que a bola dá aquela caída brusca bem perto do gol. Exato. É aquela caída que deixa o goleiro completamente sem reação, paralisado. Sabe que isso me leva a um pequeno debate filosófico aqui. Manda. Saber que aquele gol de falta histórico, que desafia a lógica visual e deixa o estádio inteiro em completo estado de choque. Saber que ele é, na verdade, uma exploração mecânica da pressão atmosférica, envolvendo rotação giroscópica e densidade do ar. Isso não estraga um pouco a mágica do momento? O futebol não perde um pouco do encantamento quando a gente reduz tudo a uma equação fria? Olha, eu diria que, pelo contrário, o encantamento se multiplica. É mesmo? Sim, porque não é um robô executando equação, né? É um ser humano. É, tem esse lado. Entender a precisão biomecânica necessária para um pé humano manipular variáveis tão complexas como a resistência do ar no meio de um jogo caótico e sob pressão extrema, isso eleva o nível da arte. A matemática descreve a beleza oculta na jogada. Exato. Ela atesta o quão fenomenal é o sistema nervoso humano em calcular dinâmicas de fluidos na base do puro instinto. É, faz sentido. Eu fico maravilhada. É como admirar os mecanismos microscópicos de um relógio mecânico muito complexo. Bela comparação. Ver as engrenagens trabalhando não tira a beleza de saber que ele marca o tempo com perfeição absoluta, né? Concordo plenamente. E, bom, falando em engrenagens, a gente viu como a física afeta a bola. Mas o futebol moderno, no nível de elite, exige prever o que parece ser imprevisível. E é aí que o esporte passa por uma revolução gigante, trocando a intuição folclórica pelos dados frios. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. Totalmente. Hoje, a análise estatística dita as regras do jogo. O planejamento de semanas inteiras de treinamento se baseia em volumes massivos de dados. A gente está falando de mapear o que exatamente? Absolutamente tudo.
onde ocorre cada desarme, a taxa de sucesso de passes sob pressão, os ângulos exatos de onde os chutes estão saindo. E isso muda o jogo taticamente de formas muito visíveis para quem está assistindo, não é? Muito visíveis. Tem um exemplo perfeito disso que é sobre cruzamentos, já que a gente falou deles agora há pouco. Ah, sim. E tem um dado sobre cruzamentos que é assustador, na verdade. O fato de que cruzar a bola na área é uma das jogadas mais ineficientes que existem no futebol. Isso. A estatística mostra que os cruzamentos vindos da lateral do campo resultam em gol numa porcentagem baixíssima, algo em torno de 1 ou 2%, dependendo do campeonato. É um número muito cruel. A matemática essencialmente provou que aquele estilo clássico de jogo, de ir até a linha de fundo e cruzar para a área repetidas vezes, é um tremendo desperdício de posse de bola. E foi isso que forçou os técnicos a mudarem. O ponta clássico, aquele que só corria e cruzava, quase sumiu do mapa. É verdade. A gente quase não vê mais aquele tipo de jogador. Hoje, os jogadores de beirada cortam para o meio para tentar o chute direto ou um passe rasteiro, porque a probabilidade matemática de gol a partir de uma infiltração pelo meio é absurdamente maior. Ou seja, a matemática remodelou as posições em campo. Redesenhou tudo. E se a gente levar essa análise de probabilidade para situações limite? O pênalti, por exemplo. Um momento de maior tensão. 11 metros de distância, nenhuma barreira, apenas o batedor e o goleiro. O que antes a gente tratava como uma pura loteria dramática virou uma ciência pesada, né? Exato. Saber a estatística transforma a cobrança de pênalti num jogo de pôquer de alto risco, só que embasado por planilhas. Exatamente isso. É o momento em que a teoria das probabilidades brilha mais intensamente no esporte hoje em dia. Equipes gigantes compilam o histórico comportamental de centenas de jogadores sob pressão. Eles mapeiam cada passo do cara. Sim. Eles sabem que um determinado atacante, quando o time dele está perdendo e o jogo passa dos 40 minutos do segundo tempo, tem, digamos, 70% de chance de fechar o pé e bater no canto esquerdo. E do lado do goleiro também. Também, eles mapeiam qual é o lado dominante do goleiro para onde ele costuma pular em jogos decisivos. Mas espera aí. Eu preciso ser a advogada do diabo aqui. Vai fundo? A planilha não chuta a bola. Não chuta. E o batedor não é um robô. O gramado pode estar molhado, a torcida pode estar xingando a mãe dele, ele pode mudar de ideia no último milissegundo. É, o elemento humano. Sim, dizer que isso é puramente estatística não é dar crédito demais para matemática e ignorar o caos humano. Esse é um ótimo questionamento e, honestamente, isso levanta uma questão importante, que é o maior mal-entendido sobre o uso de dados no esporte. Qual seria? A matemática não cancela a imprevisibilidade. Ela não impede o escorregão, nem anula o nervosismo do atleta. O papel da probabilidade não é garantir que o goleiro vai defender, é gerenciar o risco. Gerenciar o risco. Explica melhor. Pense assim. Antes, o goleiro pulava baseando-se puramente no instinto, tentando adivinhar o lado. O que a matemática faz é inclinar a balança a favor dele. Entendi. Se a estatística diz que o batedor chuta no lado direito 8 em cada 10 vezes, o goleiro vai pular para a direita. Pode ser que o batedor decida chutar na esquerda dessa vez. Pode, claro. Pode, mas a longo prazo, se o goleiro sempre seguir a probabilidade, a equipe vai ter um saldo positivo muito maior. É maximizar a chance de sucesso em detalhes minúsculos. É tentar controlar o incontrolável, no fim das contas. Exato. Em competições onde a margem de vitória é mínima, 3 ou 4% de vantagem valem um troféu continental. Mas me tira uma dúvida agora. A gente falou de pênalti, que é o goleiro contra o cobrador. 1 contra 1. Uhum. Como é que a matemática tenta explicar, ou melhor, organizar, o caos de 22 pessoas correndo ao mesmo tempo num espaço fechado? Porque uma coisa é mapear um chute, outra coisa é mapear o cérebro coletivo de um time. Aí o buraco é bem mais embaixo. Para entender isso, temos que recorrer a áreas da matemática muito sofisticadas, como a teoria dos jogos e a teoria dos grafos. Nomes de peso. A teoria dos jogos lida com interações entre vários agentes que têm objetivos conflitantes. Certo. Isso mesmo. Mas como isso se aplica lá no gramado? Imagina uma situação clássica de contra-ataque. O time recupera a bola e desce em velocidade. 2 atacantes contra apenas um zagueiro que sobrou lá atrás. O pesadelo de qualquer defesa. É um cenário de 2 contra 1. O zagueiro precisa tomar uma decisão em fração de segundos.
Ele avança e dá o bote no cara que tá com a bola, ou ele recua para tentar fechar a linha de passe para o segundo atacante. Bom, se ele deu o bote errado e tomar o drible, já era. O atacante sai na cara do gol. Exato. E se ele só recuar internamente, ele permite que o atacante avance sem pressão e chute livre da entrada da área. Uma sinuca de bico. A teoria dos jogos, especificamente aquele conceito de equilíbrio de Nash, explica como esse duelo mental funciona na prática. Como assim? Cada jogador toma sua decisão baseada naquilo que ele espera que o adversário faça, tentando minimizar o próprio prejuízo. O zagueiro finge que vai dar o bote para forçar o passe antecipado do atacante. Ah, e o atacante finge que vai passar a bola para fazer o zagueiro recuar. Exatamente. Eles estão, sem saber, calculando estratégias matemáticas de min-maxing ao vivo. É um verdadeiro xadrez psicológico jogado a 30 km por hora. E você mencionou a teoria dos grafos também. Como isso entra na organização coletiva de um time? A teoria dos grafos muda completamente a forma como a gente desenha a tática. Em vez de olhar para uma prancheta cheia de setas e posições fixas, a matemática moderna propõe ver a equipe como uma grande rede interconectada. Tipo uma teia. Isso, onde os jogadores são os pontos, os famosos nós, e os passes trocados são as linhas de conexão entre eles. Então, uma equipe bem treinada é essencialmente como uma complexa rede de internet, onde a bola é apenas um pacote de dados fluindo pelos roteadores espalhados pelo gramado. Uma analogia perfeita. É exatamente isso. A análise dessa rede dinâmica de passes consegue medir o grau de centralidade de cada jogador. E isso derruba muitos mitos do esporte. Que tipo de mito? Fica exposto na matemática quem são os verdadeiros pilares de uma equipe. Deixa eu adivinhar. Nem sempre é o camisa 10 ou o atacante artilheiro. Quase nunca é. Sabia. A análise de redes frequentemente comprova que o grande motor tático de um time de elite é aquele volante defensivo silencioso. Aquele jogador discreto que quase não aparece nos melhores momentos do jogo. Ele mesmo, mas que recebe e distribui passes curtos o tempo inteiro. Ele é o roteador principal da sua analogia. E se você tira esse volante do time? As conexões da rede ficam muito mais longas, muito mais fracas, e o sistema inteiro colapsa. A matemática nos mostra quem realmente faz a engrenagem girar. E me parece que a matemática não parou apenas na tática ou no trajeto da bola, né? Ela chegou no próprio corpo de quem está jogando. Sim, essa é a camada final e talvez a mais transformadora que a gente vive hoje. A biometria atrelada à modelagem preditiva. Ou seja, o jogador virou ele mesmo uma central de dados ambulante. Perfeito. Todo jogador hoje carrega pequenos rastreadores GPS debaixo da camisa durante os treinos e jogos. Aquilo gera milhares de pontos de dados. Tipo o quê? A quantos quilômetros ele correu, quantas acelerações súbitas acima de 20 quilômetros por hora ele fez, o tempo de recuperação da frequência cardíaca dele. E o que os clubes de elite fazem com essa avalanche absurda de informação física? E eles usam algoritmos superpotentes para prever lesões antes mesmo que elas aconteçam. Prevê o futuro. Quase isso. O cruzamento desses dados de carga muscular indica com uma precisão assustadora quando um atleta está entrando na zona de risco de ruptura de um músculo da coxa, por exemplo. Nossa, então o sistema apita. Basicamente. O computador emite um alerta para o preparador físico, indicando que aquele jogador específico tem, digamos, 80% de chance de sofrer uma lesão muscular se ele jogar mais de 60 minutos na próxima partida. Gente, então o técnico tira o craque do time titular num jogo super importante. A torcida, claro, fica enfurecida lá na arquibancada, sem entender nada. Xinga o técnico de tudo que é nome. Exato. Mas, na verdade, a decisão foi tomada por um modelo matemático de prevenção de risco. O esporte virou indiscutivelmente uma ciência de precisão laboratorial. E o detalhe mais louco é que todas essas camadas que a gente conversou operam juntas o tempo todo no campo. Tudo ao mesmo tempo. A física do chute, a probabilidade do movimento adversário, a rede tática e a carga física. Tudo isso acontecendo simultaneamente a cada passe dado num campo de grama. Bom, então o que tudo isso significa? É muita coisa para digerir. É sim. Fazendo um grande apanhado da nossa conversa de hoje, fica evidente que o futebol é muito, mas muito mais do que 22 pessoas correndo atrás de uma bola por 90 minutos. Sem dúvida. A matemática
É a verdadeira linguagem invisível do esporte. Ela desenha a régua de um passe em profundidade, como se o cérebro humano fosse uma máquina geométrica calculando álgons. Uhum. Ela explica as equações movidas pela pressão atmosférica que conseguem entortar a trajetória da bola e desafiar nossos olhos através daquele efeito Magnus incrível. E não podemos esquecer como os dados estão reescrevendo o livro de regras não ditas, provando com números que cruzar a bola na área de qualquer jeito pode ser ineficiente. E transformando o desespero de um pênalti num jogo frio de probabilidades. Exato. Além de revelar, usando a teoria dos grafos, quem são os verdadeiros maestros silenciosos que mantêm a rede de passes do time operando. Tudo isso culminando em algoritmos que conseguem até prever o exato limite físico da musculatura para evitar lesões. O esporte mostra a cada partida que é um misto magistral de paixão incontrolável e precisão analítica. O jogo é tanto coração vibrante quanto puro cérebro. E compreender a profundidade desse esqueleto matemático não rouba a alma do jogo. Não, de forma alguma. Pelo contrário, para quem nos ouve, olhar para o campo e conseguir enxergar as probabilidades, as redes de passe e a biomecânica envolvida só faz a experiência de torcer ficar ainda mais rica. Dá um sabor novo. Nos dá a clareza para admirar como o caos e a ordem coexistem num nível de genialidade assustador ali no gramado. Realmente nos deixa com um pensamento final bastante provocativo. A gente viu que a estatística, a modelagem de dados e a biometria preditiva estão evoluindo a passos absurdamente largos. Passos gigantes. Se a gente continuar nessa trajetória frenética, tentando mapear a perfeição com computadores cada vez mais rápidos, tentando calcular o posicionamento perfeito, anular todos os riscos de lesão e desenhar uma defesa intransponível, chegaremos a um marco histórico em que o futebol será classificado como um jogo resolvido. Nossa, essa é uma pergunta pesada. Da mesma forma que os computadores já resolveram o jogo de xadrez, por exemplo. Haverá um dia em que a equipe dona do melhor supercomputador, com o modelo estatístico mais infalível, e não necessariamente a equipe com o maior talento poético no pé, será impossível de ser derrotada? Será que a matemática fechará o cerco de vez contra o improviso e a magia? Uma excelente pulga atrás da orelha. Fica aí essa reflexão contundente para quem está acompanhando a gente hoje, para pensar na próxima vez que a bola rolar, o juiz apitar e essa complexa equação começar a ser resolvida mais uma vez no campo.